Mulheres empreendedoras. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceria da mulher empreendedora. Já estamos de volta com o nosso quadro Mulheres Empreendedoras e hoje quero mostrar para vocês a história de uma mulher que dedica a vida ao turismo. Ela tem uma agência de viagens que coleciona prêmios e está entre as empresas de Minas Gerais que promove e divulga no cenário nacional a cultura alimentar mineira. Que legal, né? É a Viviane Lemes. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Vivi, muito feliz em trazer você aqui para falar sobre a sua agência que já tem, assim, 17 anos de história, né? 16 anos. 16, está indo para 17 anos de 17 história. anos. É um prazer estar aqui no programa, né, falando sobre empreendedorismo feminino, mas sobretudo sobre o turismo, né, que é essa atividade tão fascinante e que promove tanto impacto nos territórios, no desenvolvimento dos lugares e das pessoas. Por que você lá atrás decidiu empreender nesse segmento e como que foi esse início? Foi uma situação inusitada. Eu era professora, atuava como professora de história e fui designada a trabalhar numa escola extremamente problemática, com alunos que tinham um problema de autoestima muito grande. E eu decidi desenvolver projetos, né? E a minha opção no primeiro momento foi trabalhar a questão da cidadania, a questão dos direitos e para eles propus para que nós conhecêssemos a cidade de Brasília, né? Que é a cidade que partiu de um sonho, ela é fruto de um sonho, desde o período republicano, mas depois também houve uma provocação de um aluno do curso de Direito ao então candidato à presidência da República, que era o Juscelino Kubitschek. Então, Brasília era resultado de um sonho e eu tinha que estimular esse sonho nos alunos. Então, a ideia era conhecer a capital do seu país, que era resultado de sonho, conquistas, histórias, sim, uma cidade extremamente planejada. E aí você reuniu a turma e levou até lá e a partir disso sentiu que era legal promover esse tipo de turismo? O impacto sobre os alunos foi muito grande, né? Em primeiro lugar, eles conseguiram concretizar uma ideia. O resultado foi tão positivo que na mesma semana em que chegamos, vários jornais nos convidaram para fazer matérias, né, os veículos de comunicação. E, na sequência, fui convidada por algumas diretoras de escolas para poder desenvolver projetos semelhantes. Ah, que legal. E aí eu percebi, né, uma oportunidade de negócio. Naquele início lá, quais foram os principais desafios de abrir o seu próprio negócio como uma mulher empreendedora? Eu acho que, em primeiro lugar, entender a dinâmica do turismo, né? Era necessária a qualificação. Então, o primeiro investimento que eu fiz foi num curso de guia de turismo nacional e na América do Sul. Então, a questão da qualificação, ela foi determinante no princípio do negócio. Além da qualificação, um outro investimento era necessário e que é uma premissa que carrego até hoje. Eu não vendo absolutamente nada que eu não conheça. Então, era muito importante fazer um estudo, um mapeamento dos serviços, dos atrativos, do potencial turístico, dos destinos a serem visitados. Inclusive, então, a gente até tem separamos algumas imagens que mostram que os pacotes que você oferece, o trabalho, o passeio que você oferece são passeios que têm objetivos, né? Sim, são viagens com propósito, com conexão com os lugares e as pessoas, porque nós temos que entender que o turismo é uma atividade feita por pessoas, com pessoas e para pessoas. Então, há aí uma complexidade muito grande, né? E você precisa valorizar e respeitar os destinos a serem visitados, né? Eu acho que quanto mais autêntico, quanto mais original for a experiência, mais marcante ela se tornará para o visitante. E aí nós seguimos uma linha que tem se destacando nos últimos tempos, que é a linha do turismo criativo. Né? O turismo criativo, ele prevê essa imersão nos territórios,
O turista, ele não é um turista meramente contemplativo, ele vai conhecer o lugar, suas histórias, as pessoas, suas narrativas. Então, aquela história oficial que é apresentada nos livros, ela é ampliada na medida em que o visitante conhece a população local, detalhes do seu cotidiano, os seus elementos culturais, as suas crenças. E a viagem ela se torna realmente um ponto de entrosamento e de troca de experiências. E todo esse trabalho seu resultou em prêmios que você vem conquistando e indicações a prêmios, enfim. E para a gente ir finalizando essa história linda de sucesso empreendedor, eu queria que você falasse sobre essas conquistas. Sim, diante dessa maneira, né, diferente de olhar o turismo, a Flanar ela foi reconhecida como uma agência, né, inovadora, com um propósito diferente. E em 2000, nosso primeiro prêmio foi em 2015, nós somos finalistas do Prêmio Brastoa de Sustentabilidade com o projeto Trilhas da Longevidade. No ano seguinte, eu estabeleci uma meta, eu queria ficar entre os 3 finalistas, os 3 vencedores. E nós fomos vencedores com um projeto extremamente emocionante, que foi um turismo sensorial adaptado para pessoas com deficiência visual em lavouras de café. Que legal! E o ano passado, durante o período da pandemia, em que o turismo sofreu drasticamente os impactos, né? Nós buscamos uma alternativa. Nós queríamos entender como que seria a configuração das viagens no pós-pandemia. E criamos um outro projeto chamado Matula Mineira, Comidas de Viagem e Outras Memórias. Legal. Então eram roteiros próximos, viagens curtas, de proximidade, valorizando a identidade cultural, os saberes e fazeres e, na medida do possível, agregando, né, o que nós chamamos de produção associada ao turismo. Legal. É muito bacana assim, conhecer a sua história. Inclusive, a gente mostrou para o pessoal o Instagram, porque quem quiser conhecer mais o trabalho, né, desenvolvido e conhecer, e inclusive pessoas que desejam empreender e às vezes têm o desafio e o medo, né, para poder conversar com você, para ganhar essa segurança toda, para abrir o próprio negócio. Então, parabéns, sucesso, muito bacana o trabalho que você desenvolve com a agência, tá? Muito obrigada, nós estamos à disposição para essa troca de experiência. E acompanhem os nossos lançamentos de novos roteiros, viu? Com focos para os público 60+, mulheres e o turismo técnico para as universidades. Arrasou. Parabéns, obrigada, viu, por contar a sua história aqui no nosso programa, tá? E aproveitando esse embalo, gente, eu tenho um recadinho para você. Descubra a força da parceria com o Sicoob Aracop, que é uma cooperativa de crédito que acredita e investe no empreendedorismo feminino. Com soluções financeiras flexíveis e um compromisso sólido, estamos ao lado das mulheres que transformam sonhos em negócios de sucesso. Junte-se a nós e fortaleça a sua jornada empreendedora com confiança e apoio. Sicoob Aracop, onde o futuro é construído com igualdade e oportunidades. Muito bacana, né?